Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Everton do canal UPCzão e eu vim conversar aqui com vocês sobre os processadores Zinho E5 V4, que é da plataforma X99. Para quem não sabe, essa plataforma existe 3 linhas de processadores que vocês conseguem utilizar. Em específico existe 7, né? Que são a linha 26V3, 46V3 e a linha 16V3. Já na família V4 você pode utilizar os 16V4, 46V4 e também os 26V4. E por fim tem também a família i7 que funciona nessa plataforma X99. Porém esses processadores há um tempo atrás eles eram bastante caros, principalmente os V4, mas hoje em dia a gente já consegue encontrar coisas mais atrativas. Então eu vou passar aqui para vocês alguns processadores interessantes e no final do vídeo eu vou indicar para vocês também 3 placas-mães que vocês vão poder utilizar com esse tipo de processador. E se vocês quiserem pegar aqui o evento de tudo a R$ 9,99, começou a chegar aqui alguns produtos para mim, então eu recomendo que vocês comprem porque tem muita coisa top. Para você acessar este evento você precisa estar num celular, você tem que ter o aplicativo do AliExpress. Quando você clicar neste link que eu vou deixar na descrição, você vai ser redirecionado para o aplicativo do AliExpress e assim você pode selecionar 3 itens na oferta de R$ 9,99 e cada item que você colocar no seu carrinho vai sair entre R$ 9,94 e R$ 9,99. Então se você quiser aproveitar, vou deixar para vocês o link na descrição. E só uma indicação que eu vou passar aqui por cima para vocês, o foco aqui é falar sobre os processadores, mas se vocês quiserem comprar aqui as memórias, está com preço bem acessível. Tem essa memória aqui da Juho, 8GB de 3000 MHz, está saindo R$ 161 reais, mas se você comprar 2 pentes de 8GB de 3000 MHz e utilizar o cupom BRTOPIDEAL, que funciona em qualquer conta, você vai ganhar um desconto aqui de R$ 34 reais, e esses 2 pentes de 8GB de 3000 MHz com dissipador vermelho vai sair por R$ 276,43. Então se você quiser pegar uma memória com preço bastante acessível, essa daqui vai ser uma ótima opção para vocês. E agora vamos falar aqui sobre os processadores da família V4 que funciona na plataforma X99. E um processador aqui que está com preço muito interessante é o 23V4, só que esse processador aqui ele só tem 4 núcleos e 8 threads, mas essa família V4 ela já é uma arquitetura diferente, tá pessoal? Ela é a arquitetura Broadway, então ela tem uma litografia mais baixa, 14 nanômetros, então é um tipo de processador que consome bem menos. E esse processador está saindo por R$ 249 reais, né? Tá com um preço atrativo. Aqui a gente consegue ver algumas informações sobre o seu clock. Ele opera ali a 3.7 GHz no seu boost, a sua frequência base de 3.5 GHz. Então geralmente é um processador que tem um clock bastante alto por ter 4 núcleos e 8 threads, né? Então os V4 estão começando a ficar com um preço bastante interessante. Um outro processador também que começou a ficar bastante acessível foi o 26V4. Esse aqui tem 10 núcleos e 20 threads. Ele opera ali a 3.1 GHz no seu boost. Uma coisa que eu preciso explicar para vocês que esse boost aqui vai chegar apenas em um núcleo. Como a família V4 não tem como você fazer um lock turbo boost, você vai ficar preso ali no clock base dele, que é entre 2.2 a 2.7 mais ou menos quando você estiver jogando os seus jogos. E essa quantidade aqui de 3.1 só vai chegar apenas em um núcleo. Mas a vantagem desses processadores é que eles são um pouco mais tecnológicos, né, pela questão da arquitetura e também da litografia, que é um pouco mais baixa, e geralmente eles costumam ser bem mais frios do que os V3, porque como eles têm uma litografia mais refinada, tem uma arquitetura mais refinada, eles vão ter essa vantagem de ser processadores frios. Para quem vai montar dual CPU, por exemplo, esses processadores são uma ótima pedida, porque eles têm um ótimo desempenho comparado com os V3. Um outro processador também que começou a ficar bastante atrativo foi o 2650V4. Esse aqui ele tem 12 núcleos e 24 threads. E eu não sei se vocês repararam aí, esses processadores V4 geralmente eles acrescentam 2 ou 4 núcleos a mais comparado com os V3. Ele aqui tá saindo R$ 548 reais, né? Ele chegou a custar também R$ 1.500 reais. Hoje em dia tá com um preço bastante acessível. Já esse processador aqui ele opera até 2.9 GHz, tem um boost um pouco inferior ao 2650V3. Porém esse aqui é mais focado para quem quer utilizar para trabalho, né? Mesmo assim, pessoal, mesmo esses V4 tendo um boost um pouco mais baixo e também não fazendo um lock, eles têm um ótimo desempenho, tá? Eu tenho aqui um 2680V4, já testei jogos nele e fica muito próximo ali a um processador V3 com um lock turbo boost. Se depois vocês quiserem ver um teste aí, eu vou deixar para vocês na descrição um vídeo onde eu fiz um comparativo entre um V3 e um V4 e também eu fiz um comparativo com um 1650V3, que é um processador
processador que você consegue fazer overclock. Vou deixar para vocês o link na descrição. Um outro processador também bastante interessante, que tem um preço muito interessante também, é o 2660V4. Esse daqui seria uma opção para quem quer pegar o 2680V4. Esse aqui vai ser um ótimo substituto, porque tem a mesma quantidade de núcleos, que é 14 núcleos e 28 threads, só que esse aqui tem um boost um pouco menor de 3.2 GHz, quanto que o 2680V4 ele tem um boost até 3.3. Basicamente a diferença é mínima. Então esse aqui seria uma ótima opção para quem queria montar em um dual CPU para fazer um mini servidor, ou para quem quer realmente pegar um processador desse aqui para poder testar, ou para quem é entusiasta, né? Mas tá com preço muito interessante. Esse aqui chegou a custar muito caro também, entre R$ 1.400 e R$ 1.500. Hoje em dia tá saindo aqui por R$ 639,14. Então está com preço bastante interessante, e em breve a gente vai ver preços menores nesses tipos de processador. E um outro processador bastante interessante também é o 2680V4, só que vocês vão ver aqui que ele tem uma diferença de R$200 a mais contra o 2660 e tem basicamente o mesmo desempenho os dois. Eu utilizo um desse aqui, só que eu acabei pegando por um preço mais baixo. Na época que eu peguei de um amigo meu, ele saiu por R$600 para mim, e nessa época esse processador chegava a custar R$1.200, R$1.700. Hoje em dia ele tá pela metade do preço. Ele tem 14 núcleos e 28 threads, ele tem um TDP um pouco mais elevado, tá, de 120 watts, mas ele é bastante frio, tá? Ele chega ali a um boost de 3.3 GHz. Então aí é um processador para uma pegada um pouco mais para quem vai utilizar para trabalho, né? Porque hoje em dia os jogos não utilizam essa quantidade de núcleos, mas para quem vai usar para trabalho é uma ótima opção. E um outro processador bastante interessante também é o 2683V4. Eu já tive um 2683V3, era muito interessante, tá? Só que ele era bem quente. Já esse aqui, creio eu, que vai ser bem mais frio. Só que esse aqui ele tem 16 núcleos e 32 threads e tem um cache aqui de 40 megas. Então é um processador muito parrudo para quem tem placas-mães boas aí dual CPU. Para montar um servidor interessante com esse processador, deve ser muito top. Você consegue montar um mini servidor aí de dual CPU, vai ficar muito show. E ele tem aqui um turbo até 3 GHz, lembrando que ele vai ficar ali entre 2.6 e 2.7 GHz em todos os núcleos. Mas é um processador muito interessante para trabalhos. Para jogos eu acho que não ficaria tão legal assim pela quantidade de núcleos, mas mesmo assim você vai conseguir jogar aí tranquilamente. Isso aqui é só uma informação que eu tô passando para vocês, que são processadores que começaram a ficar acessíveis, e a gente espera que essa família V4 se torne algo bem mais interessante aí. Digamos que esse processador aqui chegar a custar uns R$400, R$350 seria um preço top demais. E sobre os i7s, primeiramente eu vou mostrar aqui para vocês uma opção que começou a se tornar atrativa, que é o i7 5820K. Mas eu vou passar aqui para vocês alguns adendos, porque esse tipo de processador, eles é recomendado você utilizar só em placas-mães mais parrudas. É o que eu recomendaria também, tá? Porque ele tem um TDP muito alto, de 140 watts, ele tem uma possibilidade de fazer overclock se você estiver utilizando placas-mães com chipset originais, e também placas-mães com uma boa dissipação e com componentes melhores, tá? Porque se você fizer overclock aqui nesse processador, ele pode consumir 200, 250, até 300 watts ali. Eu tenho aqui um processador parecido com esse, que é o 1650V3, é basicamente esse processador aqui. Quando a gente faz overclock nele, ele pode consumir ali até 250 watts ali da sua fonte. Então é um processador muito quente e é um processador que consome bastante. Ele tem um boost aqui até 3.6 GHz, e se você tiver uma placa-mãe boa, você consegue fazer um overclock ali a 4.2, 4.3 GHz mais ou menos. E um outro i7 que também começou a ficar bastante atrativo foi esse i7 5930K, que tá saindo aqui R$595, tem 6 núcleos e 12 threads. Obviamente ainda que não tá num preço perfeito, tá, pessoal? E é um processador que você precisa ter uma placa-mãe top para poder utilizar ele. Então a gente não recomenda você utilizar em placas-mães básicas. E principalmente quem vai montar um PC básico, não vai pensar em pegar esse tipo de processador, tá? Você também consegue fazer overclock, ele ainda continua sendo da família da arquitetura Haswell, né? Com a litografia de 22 nanômetros, com 140 watts TDP. Então ele ainda se torna um processador bem quente, e ele é basicamente aquele outro i7 que eu mostrei para vocês, que é o 5820K. A diferença é que esse aqui tem 100 MHz a mais, só isso de diferença, mas é basicamente os mesmos processadores. Estão saindo aqui com preço entre 500 e 600 reais.
E sobre placas mães, pessoal, algumas indicações que eu vou passar aqui para vocês. A primeira placa vai ser essa Ruanas X99BD4. Só que essa daqui, pessoal, se você tentar usar um i7 nela, você não vai conseguir fazer overclock, tá? Porque ela vem com o chipset B85, ela não vem com o chipset original. Então não tem como você fazer overclock nela. Aí daria para você utilizar os V4s, porque eu já testei um V4 nela e ela aguentou tranquilamente, que foi o 2680V4. A gente fez um teste de estresse nela e ela segurou tranquilamente. Ela sai aqui em média com cupom de desconto entre 630 e 650 reais, depende muito do cupom de desconto que você for utilizar, mas essa daqui seria uma primeira indicação caso você queira utilizar um V4. Essa daqui seria uma placa mãe muito boa para esse tipo de processador. E por fim, duas placas mães que eu indicaria para vocês poderem utilizar ali, os i7s ou os 16 V3, que vocês conseguem fazer overclock também, ou se você quiser utilizar algum V4, seria a F8 e também seria a TF. Eu tenho uma F8 dessa daqui, tá? Já fiz overclock em 1650V3 até 4.7 GHz, mas ela aguenta os i7s e também os 16V3, porque ela vem com o chipset original, tanto a F8 como a TF. A diferença das duas é que elas têm uma estética diferente, tá? E a F8 ela funciona só DDR4, quanto que a TF funciona DDR3. Porém, esse DDR3 da TF, você tem que comprar processadores específicos para poder utilizar, tá? Se você comprar um 2620V3, por exemplo, você não vai conseguir utilizar DDR3, então você tem que ficar ciente e pesquisar bastante aí alguns processadores que funcionam DDR3, como por exemplo o 2678V3. Mas essas duas aqui seriam as que eu indicaria para vocês poderem utilizar com esse tipo de processador, que são processadores muito fortes. E também, se você quer um processador para overclock, essa daqui seria uma ótima opção. E basicamente era isso aí que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aí a última opção que você poderia pegar de placa-mãe para poder utilizar ali com os i7s seria as originais, tá? Das marcas Asus, MSI, também tem Gigabyte, ASRock. Porém, essas placas são bem caras, não vale a pena. Isso daqui, na verdade, pessoal, não era nem para ser indicação, mas sim algo informativo que eu tô passando para vocês. E esse tipo de plataforma começou a ficar muito atrativo, principalmente os V3, que você consegue encontrar ali processadores de 8 núcleos custando 80 reais com cupom de desconto. Então isso aqui é mais uma informação para vocês, um vídeo informativo do que uma indicação. Mas se você tiver curioso, eu vou deixar todos os links na descrição. Depois você dá uma olhada lá do que você acha, dá uma pesquisada aí. Se você também quiser ver o vídeo aí que eu testei o 2680V4, vou deixar para vocês o link na descrição. Então era isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus, falou, fui, até a próxima, pessoal.